Esse é o vídeo 05B. Nele nós vamos discutir novamente aspectos afetivos do ensino da física, basicamente aquela dimensão do prazer no ensino e da aprendizagem. E eu vou me basear num texto muito bonito, escrito por Rubem Alves, um educador falecido recentemente, que ensinou na Universidade de Campinas, chamado Pinóquio às Avessas. É um texto muito bonito que fala dessa dimensão tão importante do prazer no ensino e que muitas vezes é relegado ao segundo plano. Então diz Rubem Alves, nas suas reflexões: não conheço a história que combine malandragem psicanalítica com convicção pedagógica como Pinóquio. Depois de levar a criança a se identificar com o boneco de pau, a trama progride proclamando que é necessário ir à escola para se virar gente. Caso contrário, o destino inevitável é virar burro, com rabo, orelhas, zurros e tudo mais que pertence à burrice. Claro que este é um golpe desonesto. Seria necessário dizer com clareza aquilo que ficou simplesmente maldito, contando sobre o destino invertido daqueles que eram de carne e osso ao entrar na escola e só receberam diplomas depois de se transformarem em bonecos de pau. Alguém já devia ter dito estas coisas às crianças. É uma exigência da honestidade. Mas ninguém até agora se atreveu. A razão? Parece que dentro de cada um de nós existe um repeto. A inversão de script poderia parecer uma tentativa de corromper a juventude, e o inovador acabaria por ser enxotado como se fosse parte do bando de espertalhões que desviou Pinóquio do sagrado caminho em busca da humanidade, o caminho da escola. Quero tomar este risco, diz Rubem Alves. Ainda vou inventar a tal história. A moral já está pronta. Por vezes, a maior prova de inteligência se encontra na recusa em aprender. Sei que esta proposta é insólita e que o leitor, meio gepeto sem saber, como eu também, quando mando os meus filhos à escola, haverá de me pedir explicações. Confesso que eu não tenho muitas evidências em minhas mãos. Ainda não fiz as pesquisas e nem fichei as notas de rodapé. Mas os meus pensamentos se metamorfosearam em uma parábola que passo a contar. O Rei Leão, nobre e cavalheiro, resolveu certa vez que nenhum dos seus súditos haveria de morrer na ignorância. Que bem maior que a educação poderia existir? Convocou o urubu, impecavelmente trajado em sua beca doutoral, companheiro de preferência e de churrascos, para assumir a responsabilidade de organizar e dirigir a cruzada do saber. Que os bichos precisavam de educação, não havia dúvida. O problema era o que ensinar. Questão de currículo. Estabelecer as coisas as quais os mestres iriam falar e os discípulos iriam aprender. Parece que havia acordo entre os participantes do grupo de trabalho, todos eles urubus. É claro, os pensamentos dos urubus eram os mais verdadeiros. O andar dos urubus era o mais elegante. As preferências de nariz e de linguados dos urubus eram as mais adequadas para uma saúde perfeita. A cor dos urubus era mais tranquilizante. O canto dos urubus era o mais bonito. Em suma, o que era bom para os urubus era bom para o resto dos bichos. E assim se organizaram os currículos, com todo o rigor e precisão que as últimas conquistas da didática e da psicologia da aprendizagem poderiam oferecer. Elaboraram sistemas sofisticados de avaliação para testes de aprendizagem. Os futuros mestres
foram informados da importância do diálogo para que o ensino fosse mais eficaz e chegavam mesmo, vez por outra, a citar Martin Buber. Isso tudo sem falar na parafernália tecnológica que se importou do exterior, máquinas sofisticadas que podiam repetir as aulas à vontade para os mais burrinhos e fascinantes circuitos de televisão. Ah, que beleza! Tudo aquilo dava uma deliciosa impressão de progresso e eficiência, e os repórteres não cansavam de fotografar as luzinhas piscantes das máquinas que haveriam de produzir saber como uma linha de montagem produz um automóvel. Questão de organização, questão de técnica, não poderia haver falhas. Começaram as aulas, de uma clareza meridiana. Todo mundo entendia, só que o corpo rejeitava. Depois de uma aula sobre o cheiro e o gosto da carniça, podiam-se ver grupinhos de pássaros que discretamente, para não ofender os mestres, vomitavam atrás das árvores. Por mais que fizessem ordem unida para aprender o gingado do urubu, bastava que se pilhassem fora da escola para que voltassem todos os velhos e detestáveis hábitos de andar. E o pavão e as araras não pararam de cochichar, caçoando da cor dos urubus. Preto é a cor mais bonita? Uma ova. E assim as coisas se desenrolaram de fracasso em fracasso, a despeito dos métodos cada vez mais científicos e das estatísticas que subiam. E todos comentavam sem entender: a educação vai muito mal. Gosto de histórias porque elas dizem com poucas palavras aquilo que as análises dizem de forma complicada. Todo mundo reclama do fracasso da educação no Brasil. Os alunos de hoje não são como os alunos de antigamente. Nem mesmo sabem escrever. Quer dizer do aprendizado da ciência, essa coisa tão importante para o Brasil, grande potência. E eu fico a me perguntar se o problema não está justamente aqui. O BTV, que consiga ser aprovado com distinção na escola dos urubus, quem sabe com um daqueles QIs de fazer inveja, pode ser muito inteligente para os urubus. BTV é que ele não é. Não passa de um degenerado. E aqui volto à moral da história do Pinóquio às avessas, que ainda vou escrever. Aquela que causou espanto. Por vezes, a maior prova de inteligência se encontra na recusa em aprender. É que o corpo tem razões que a didática ignora. Vomitar é doença ou é saúde? Quando o estômago está embrulhado, aquela terrível sensação de enjoo, todo mundo sabe que o dedo do fundo da garganta provocará a contração desagradável, mas saudável. Fora com a coisa que violenta o corpo. Nietzsche dizia em certo lugar, não consegui encontrar a citação, que ele amava os estômagos recalcitrantes, exigentes, que escolhiam a sua comida e detestava os avestruzes, capazes de passar em todos os testes de inteligência por sua habilidade de digerir tudo. Estômago exigente, capaz de resistir e de vomitar. Em cada vômito, uma denúncia. A comida é imprópria para a vida. E eu me pergunto, se este tão denunciado e tão chorado fracasso da educação brasileira não será antes um sinal de esperança de que continuamos capazes de discernir o que é bom para o corpo daquilo que só é bom para o lucro. Esquecer depressa. Não é esta a forma pela qual a cabeça vomita a comida de urubu que lhe foi imposta? Cursinho vestibular,
exame vestibular, banquete de urubu? É fácil saber que se sirva comida 6 meses depois. Uma ideia a ser explorada. Para educar bem-te-vi, é preciso gostar de bem-te-vi. Respeitar o seu gosto. Não ter projeto de transformá-lo em urubu. Um bem-te-vi será sempre um urubu de segunda categoria. Talvez, para se repensar a educação e o futuro da ciência, devêssemos começar não dos currículos cardápios, mas do desejo do corpo que se oferece à educação. É isso. Começar do desejo.